Fala, meus inscritos fiéis! Essa semana vai ter um videozinho um pouco mais curto, né? Porque o pai trabalha em shopping, né? E você sabe que final de ano é 10 horas por dia, sem folga, sem nada e você que se vire. Então eu fiz uma postagem lá na comunidade para vocês fazerem perguntas, e esse aqui vai ser um vídeo respondendo perguntas dos inscritos, né? Eu imaginei que vocês fossem fazer mais perguntas sobre o canal, qual câmera que eu uso para gravar, qual celular que eu uso, qual PC eu uso para editar, mas vocês fizeram tudo pergunta de Dragon Ball, cara. Então tipo, vai ser um vídeo assim mais falando sobre Dragon Ball mesmo. Mas antes eu queria agradecer aqui o engajamento de vocês, a gente tá com um pouco mais de um mês e meio aí, vamos bater 500 inscritos. Pode parecer pouco para alguns, mas para mim é bastante. Mais 15 mil visualizações no canal aí. Tem poucos inscritos em relação ao número de visualizações, mas é porque eu não peço inscritos, né? Praticamente nos vídeos. Raramente você vai ver eu pedindo inscrito nos vídeos. Mas se inscreve aí, cara. Ajuda o canal aí a bater 1000 inscritos pra gente poder monetizar isso aqui e eu poder ganhar um dinheirinho aí, porque tá difícil a situação. Então eu separei aqui alguns comentários lá da publicação e eu vou estar respondendo eles aqui agora. Tô aqui com o tablet agora pra lembrar dos comentários, né? Porque a minha memória é de peixe. O Dalisson Viana comentou o seguinte: nunca apareci em um vídeo de respondendo perguntas. Então me responda. Na sua opinião, como seria a transformação perfeita de Dragon Ball? Vamos lá. Existem duas respostas para essa pergunta. Qual a transformação perfeita que já existe em Dragon Ball? Qual seria a minha transformação perfeita? Se eu pudesse mudar uma transformação em Dragon Ball ou criar uma nova, qual seria ela? A transformação que eu mais gosto em Dragon Ball é o Super Saiyajin 1. Pra mim ele é o primeiro e o mais legal. Toda a mística, todo o enredo envolvendo o Super Saiyajin, o primeiro Super Saiyajin, é muito legal. É uma história muito da hora do lendário Super Saiyajin, a forma como ele é atingida. Eu acho o mais legal deles. Agora, se eu pudesse criar uma nova transformação ou mudar alguma transformação, eu mudaria o Super Saiyajin God e o Super Saiyajin Blue. Eu acho uma falta de criatividade o Super Saiyajin God e o Blue, eles são muito simples. Eu vi esses dias, se você não sabe, o Super Saiyajin God era pra ter tido outro visual. Se eu não me engano foi o Yamamuro, tá? Eu não tenho certeza. Ele desenhou o Super Saiyajin God antes lá do filme da Batalha dos Deuses. Era uma mistura entre o Super Saiyajin 4 e o Super Saiyajin 3. Então ele tinha o visual do Super Saiyajin 4, mas era todo amarelo, né? Ele não era vermelho e preto como é o Super Saiyajin 4. Ele apresentou isso pro Akira, mas o Akira, como é um cara muito simplista, né? Ele acabou não gostando, achou muito exagerado. Aí ele desenhou depois o Super Saiyajin God como a gente conhece. Tem algumas artes na internet aí de como seria essa versão do Super Saiyajin God, mas nenhuma é oficial, até porque nunca foi revelado esse desenho aí do Yamamuro. Mas eu também não acho que essa deveria ser a transformação do Super Saiyajin God. Eu acho que ela deveria ser no lugar do Blue. Eu acho que se o Super Saiyajin 4 nunca tivesse existido o Dragon Ball GT, a gente poderia ter essa transformação do Super Saiyajin 4, mesmo como ela é, no lugar do Super Saiyajin God. Acho que faria muito mais sentido, como os Saiyajins tinham a transformação do Ozaru, e você criar o Deus Super Saiyajin, algo semelhante ao Ozaru, né, que vem do Ozaru, seria muito mais legal. E aí, o Super Saiyajin Deus Super Saiyajin seria essa transformação, que é o visual do Super Saiyajin 4, só que com os cabelos amarelos. Ou seja, o cara no Super Saiyajin God, que teria o visual do Super Saiyajin 4, se transformaria em Super Saiyajin e ficaria com os cabelos loiros. Eu acho que ficaria legal se fosse assim, mas só ficaria legal se não tivesse existido o Dragon Ball GT. Como já tem, e acho que se eles colocassem o Super Saiyajin 4 lá no lugar do God, ia ficar meio estranho, sabe? Eu, pelo menos, não ia achar falta de criatividade. Mais falta de criatividade até do que o Super Saiyajin God como a gente conhece. Eu vi esses dias uma arte no Pinterest do Super Saiyajin 4 com a aura e as cores do Super Saiyajin God. Ou seja, ele tinha todo o visual do Super Saiyajin 4, os pelos, o rabo, né, a cauda e o cabelo e tal. Só que tudo era do Super Saiyajin God, né, o cabelo vermelho. Eu vou deixar a arte aí pra vocês verem. Eu não sei quem que desenhou, se eu achar eu vou colocar aí. Mas achei bem bonito e acho que se o Super Saiyajin God tivesse esse visual, seria muito legal. E na minha opinião, o Super Saiyajin God deveria ser mais forte que o Super Saiyajin Blue. Se eu pudesse criar a história de Dragon Ball Super, eu faria com que o Super Saiyajin Blue fosse uma forma do Goku e do Vegeta tentarem chegar no poder do God naturalmente, sem utilizar do Deus Ki. Ou melhor, utilizando o Deus Ki, mas não necessariamente essa é a transformação de um Deus. Ele se transforma em Super Saiyajin utilizando o Deus Ki, mas não chega no mesmo nível do God. Acho que o God ele teria que ser apresentado aos poucos, né? E o Super Saiyajin Blue seria a forma mais próxima de chegar no poder do God. E aí o God, na minha opinião, deveria ser usado no Dragon Ball Super como o instinto superior foi apresentado aos poucos, o Goku dominando essa transformação aos poucos, de vez em quando ela aparece para resolver os problemas. Se ela tivesse esse visual, né, acho que seria mais fácil de fazer isso na história. O RI7EAL, eu não sei o que ele quis dizer com esse 7 aqui, eu sou burro para entender essas letras que os caras colocam um número do lugar, eu sou meio tonto pra isso. Mano, por que o Gohan nasceu com cauda e o Trunks não? Não, melhor, calma lá. Mano, PQ, Gohan nasceu com causa e Trunks não. Disseram
que é porque Trunks tem mais DNA humano e tal, mas sem lógica. Assim como Gohan foi o primeiro filho de Goku e teve cauda, Trunks também foi o primeiro filho de Vegeta, e era pra ter nascido com cauda também. Então vamos lá, essa explicação que você mesmo deu aí no comentário é a explicação oficial do Dragon Ball. O Gohan, ele tem a cauda porque ele tem mais DNA Saiyajin do que DNA humano. Já o Trunks, o Goten e a Pan, por exemplo, eles têm mais DNA humano do que DNA Saiyajin. Mas essa questão da ordem, né? O Trunks é o primeiro filho do Vegeta, ele deveria ter cauda também. Eu concordo, eu acho que seria legal se o Trunks tivesse nascido com cauda também. E essa explicação da questão do DNA é meio paia, ela é muito vaga. Eu também não concordo muito, não. O Freeza antipetista, haha, 250 ano 8. Freeza antipetista, mano. Ai, velho. Qual o seu top 3 de animes? Cara, eu tenho o meu top 3 maiores animes e o meu top 3 melhores animes que eu assisti. Lembrando que eu não tenho tempo infinito na minha vida, né? Eu trabalho, então eu não vi todos os animes. Eu não vi nem todos os animes famosos, em geral os animes que muita gente fala que é muito bom, mas não é famoso, né? Então, o meu top 3 maiores animes é Dragon Ball, é o maior anime de todos os tempos. Eu já fiz vídeo aqui falando por que Dragon Ball é o maior anime de todos os tempos. Naruto, pra mim, é o segundo, embora muita gente coloque One Piece como segundo, ou até em primeiro, né? Tem gente que faz essas loucuras aí, mas Naruto pra mim é o segundo maior, e One Piece é o terceiro maior anime de todos os tempos. Agora, qual o meu top 3 melhores animes que eu vi? Cara, essa é uma escolha difícil de se fazer, porque eu acho que em questão de história, enredo, animação, emoção que o anime passa, eu colocaria Fullmetal Alchemist em primeiro lugar. Em segundo lugar, dá pra colocar One Piece. Eu não vi todos os episódios de One Piece, eu parei ali na metade, praticamente ali no episódio 600, mas até onde eu vi One Piece é sensacional, irmão. A história é maravilhosa, mas pela quantidade de episódios, pra mim, que é muito grande e faz com que as pessoas não queiram assistir One Piece, acho que ele fica atrás do Fullmetal, que é mais acessível para as pessoas assistirem. E eu também acho a história de Fullmetal mais emocionante. Então, pra mim, ficaria Fullmetal em primeiro lugar e One Piece em segundo. Em terceiro lugar, cara, de melhor anime que eu assisti, podia estar Nanatsu no Taizai aqui se Nanatsu no Taizai não tivesse se perdido no mundo do dinheiro, né? Começa muito bem Nanatsu, a primeira temporada é muito boa, a segunda temporada já decai, a terceira traga completamente o anime, a quarta eu nem vi. É triste, cara. Se tivesse continuado na mesma pegada do primeiro, eu acho o universo de Nanatsu no Taizai muito legal, eu acho a mística, a mitologia que eles criaram pra Nanatsu muito da hora. Só que os caras cagaram com tudo, cara. Então eu vou colocar aqui em terceiro lugar Naruto. Eu acho que Naruto tem uma história muito pica, mas o que me incomoda muito em Naruto são os diálogos, os flashbacks, os fillers. Eu acho exageradamente muito grande os fillers e os flashbacks e os diálogos no meio da luta e o discurso no jutsu. É importante o discurso no jutsu pra ensinar as pessoas de que nem tudo se resolve com a porrada. Ah, vai tomar no cu, mano. Eu não tô assistindo essa porra pra mim ver conversa, não. Eu quero ver porrada, meu. Eu quero que se foda a conversa, mano. Enfim, por essas questões, esses diálogos enormes, o famoso discurso no jutsu, é o que faz pra mim Naruto não ser o primeiro. Senão ele estaria lá em primeiro. Tem uma história muito boa, mas fica aqui em terceiro lugar. Mas eu sei que essa não é a opinião de muita gente, tá? Essa é só a minha opinião, que é a que importa de fato. Mas eu não vi todos os animes. Tem muito anime que eu não vi. Tem muito anime bom. Eu não vi Overlord. Eu não vi Demon Slayer ainda. Tô pra ver. Tem vários animes antigos que eu não vi. Hunter x Hunter eu não assisti. Cavaleiro do Zodíaco, cara, que é um clássico. Eu não assisti. Qual outro anime que eu não vi que é muito famoso também, cara? Gintama. A galera fala muito bem de Gintama, que é um anime muito engraçado. Eu não assisti. Então, tipo, tem muito anime que eu não vi, tá ligado? Pra mim, essa é a lista dos que eu assisti, tá ligado? Então, não fica putinho aí se você, não, mas Hunter x Hunter, Cavaleiro dos Zodíacos, caralho, dá uma segurada aí. Zoando com o Matheus 3844 comentou: Mano, tu acha que Naruto tem história melhor que Dragon Ball? Isso é um ponto interessante. Eu acho que, no geral, Naruto tem sim uma história bem melhor que a de Dragon Ball. Bem melhor amarrada, bem melhor desenvolvida até o final do Naruto Shippuden, né? Boruto pra frente eu não assisti, então não sei como é que funciona. Acho a história legal, tem mais personagens, a história é mais focada nos outros personagens. Claro que o Naruto é o protagonista, isso fica bem claro no anime, mas você tem várias cenas, vários arcos envolvendo, por exemplo, o Gai, envolvendo o Kakashi, envolvendo o Sasuke, envolvendo a Sakura, a Hinata. Todo personagem importante ali do grupo do Naruto tem pelo menos uns 2, 3 episódios focados neles. E eu não tô nem falando de fillers contando a história desses personagens. Fillers é aquele personagem que aparece 2, 3 episódios ali e ele nunca mais aparece. Esses 3 episódios é focado nele, no passado dele, na avó dele, na tia dele, e é 3 episódios, 4, 5, 6 episódios contando a história desse personagem, que depois que acaba esses filler, ele nunca mais aparece, ele não é relevante em nada pra história. Isso é filler. Agora, você contar a história, por exemplo, do Guy, que é um personagem importante, porra, é da hora. Ele é um personagem que tá sempre ali, ele resolve as coisas, ele dá um cacete no Madara mais pra frente. Como é que você vai explicar o Guy dando um pau no Madara se você não contar a história dele?
dele, se você não contar as motivações dele, aonde ele chegou, o porquê que ele chegou ali, por que ele tem essa motivação dentro dele. Eu acho que Naruto faz isso muito bem. Dragon Ball, ele se perde muito na história por conta disso, porque só foca no Goku e no Vegeta. Eu queria ver, por exemplo, uma sequência de uns 5, 6 episódios contando a história do Hit. Acho muito legal, o Hit é um personagem muito da hora. Como ele conseguiu esse poder, da onde ele conseguiu, que raça é ele tem família. Porra, quem é o Hit? Ele é um personagem tão da hora, cara, e quase não tem história sobre ele, sabe? E tem vários outros personagens, cara, que podiam ter histórias muito mais legais, contando, fazendo com que eles tenham uma participação melhor na história, e isso não acontece. Então eu acho que Naruto, nessa parte, é muito melhor que Dragon Ball. Em questão de história, você consegue se conectar mais com os personagens. Não é à toa que o melhor personagem de Dragon Ball, na minha opinião, é o Trunks, porque é o que melhor desenvolve a história. Você consegue se conectar com o Trunks porque ele tem um futuro muito caótico e muito sofrido, cara. O Trunks, ele é um dos personagens mais queridos dos fãs, justamente por conta disso. Então, no geral, eu acho que Naruto tem sim uma história melhor que Dragon Ball. O Figure5389 perguntou: quando One Piece irá acabar? Há um tempo atrás, quando One Piece estava perto de bater uns 1000 episódios, acho que estava no episódio 800, alguma coisa assim, o criador de One Piece falou que estava na metade. Aí agora que tá no episódio 1000 e pouquinho aí, ele falou que já tá acabando. Vai ter mais uma temporada lá e vai acabar. Eu não sei, sinceramente. Eu acho que o One Piece já devia ter acabado faz muito tempo, tá? Passou de 1000 episódios One Piece. Pelo amor de Deus, cara. Não tem nenhuma necessidade. E você criar um anime tão bom, com uma história tão boa, com tantos episódios, você afasta muita gente que poderia estar assistindo o anime e gostar. E você vai decepcionar muita gente na hora que acabar o anime. Porque são 1000 episódios esperando o Luffy encontrar o One Piece. Encontrar o tesouro. O que é o tesouro One Piece? Aí vai chegar no final e o tesouro One Piece não vai ser o que muita gente esperava. E muita gente vai ficar decepcionada e julgar One Piece um anime uma merda. Por causa do final. Por quê? Porque demorou pra caralho pra acontecer e não é o que todo mundo esperava. Tem um monte de teoria do que é One Piece. Aí chega lá no final, depois de 2000 episódios, e tem um cara falando que não, o One Piece, na verdade, são as experiências e os amigos que fazemos pelo caminho. Ah, vai tomar no cu, mano. Acaba logo isso daí, cara. Já devia ter acabado. Pelo amor de Deus, One Piece é muito bom, cara. Não estraga o legado do anime. Pelo amor de Deus. Coloca o final de One Piece logo. Já devia ter acabado. Não acabou? Acaba logo isso daí. O Vlastorrio comentou: top 3 melhores transformações de Dragon Ball. O meu top 3 é, em terceiro lugar, o Super Saiyajin Rosé. Gosto muito do Super Saiyajin Rosé, eu acho ele uma transformação muito legal. Ele é derivado do Super Saiyajin Blue, que eu acho meio paia, mas como ele é muito mais bonito e muito mais legal do que o Super Saiyajin Blue, eu acho ele muito legal, tá? Em segundo lugar, puta merda, cara. Eu vou me contradizer aqui com os outros vídeos, mas eu gosto muito do Super Saiyajin 4. Eu acho ele muito legal, apesar de eu ter falado que ele não é oficial, ele não é canônico, e realmente não é, tá? Ele não é canônico, mas a transformação é muito bonita e eu gosto muito da transformação, eu acho muito legal. Em primeiro lugar, o Super Saiyajin 1, pra mim é o mais legal, pra mim é o mais da hora, é a transformação perfeita e acho que é a única que deveria existir até o Dragon Ball Super, por exemplo. Se a gente fosse continuar a história, pra mim tinha que ter só o Super Saiyajin 1 até o final da saga Majin Buu, sabe? Mano, mas aí como é que eles iam derrotar os vilões? É só fazer os vilões não serem tão fortes e faz com que o Goku não domine 100% o Super Saiyajin, faz com que seja uma transformação difícil de atingir. Você faria com que os vilões, mesmo sendo mais fracos que o Freeza, dessem trabalho. É falta de pensar, né, na hora de fazer o anime. E também vontade de ganhar dinheiro com boneco e, enfim, sempre tem que ter uma nova transformação. Talvez eu faça um dia uma versão minha de como eu continuaria a história do Dragon Ball pós Super Saiyajin 1, como eu faria para que só ele existisse até o Deus Super Saiyajin, que daí eu mudaria completamente o Deus Super Saiyajin também. Não sei se talvez eu faça, mas vai demorar um pouquinho porque eu preciso escrever certinho a história. Show? Esse foi o vídeo de hoje, cara. Eu não sei com quanto tempo vai ficar esse vídeo. Aqui tá com 27 minutos, mas provavelmente vai ficar bem menos do que isso. Vai ser um vídeo com menos edições também, porque eu tô com pouco tempo, tá, cara? Final de ano é muito foda pra quem trabalha em shopping, então eu tô com pouquíssimo tempo. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, comenta aqui embaixo o que você achou e se inscreve aí no canal pra ajudar a gente, cara, a bater 1000 inscritos logo e até mais. Valeu!